Muito boa noite! Chegou o momento mais esperado do evento e eu sei que é o momento mais esperado por vocês aí do outro lado também. E eu estou muito animado para poder passar tudo que eu preparei nesse evento para vocês aqui. E, gente, eu estou muito animado. Vamos lá, que agora é a mão na massa. Eu falei um pouquinho da minha história para vocês. Vocês já me conhecem um pouco, já sabem de onde eu vim. E agora eu preparei essa aula para passar para vocês. E eu preparei com muito carinho. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí vão conseguir gerar essa imagem final. Esse projeto lindo que eu separei para a gente fazer nesse evento. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vão ficar animados aí também, tá? Então vamos parar de enrolação porque a gente já enrolou demais e é agora que a gente vai conseguir a trabalhar de verdade aqui dentro do 3ds Max, tá bom? Então aqui, como vocês já conseguem ver, eu estou com a minha tela do 3ds Max aberto. Como vocês viram no vídeo que eu apresentei, eu fiz essa modelagem através de uma referência. Então eu peguei lá uma imagem, eu achei ela bonita e comecei a trabalhar em cima dessa imagem. Então fui modelando ali, olhando em cima dessa imagem, tá? Com medidas no olhar mesmo, no olhômetro, né, que a gente fala. Então no final eu consegui terminar esse projeto e agora ele está aqui tudo branco, tudo bonitinho para a gente iniciar do zero. Então eu vou passar para vocês esse mesmo arquivo no final do evento, tá? Eu vou passar esse arquivo para vocês e é esse arquivo que vocês vão fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Então vocês vão começar a colocar o paisagismo, vocês vão colocar a textura que vocês escolherem, vocês vão fazer a iluminação e no final cada um aí vai ter a sua versão, tá bom? Então vamos lá aqui para nossa aula. Eu já vou entregar esse arquivo preparadinho para vocês, tá? Tudo separadinho. Já vai ter uma câmera aqui posicionada, tá? Que é essa imagem aqui que a gente vai ter. Essa tarja preta na lateral, ela não vai aparecer na imagem, tá? Só aparece o que está dentro do meu quadro. Isso aqui é uma proporção de câmera que a gente utilizou no formato quadrado para postar aí no Instagram, no Facebook. E foi por isso mesmo que eu fiz essa proporção, para no final aí do projeto de vocês, eu quero que vocês postem lá no Instagram e me marca, porque só assim vocês vão vão concorrer a um prêmio. Eu não falei ainda, mas vocês vão concorrer a um prêmio, tá? Quem fazer a imagem, postar no Instagram, me marcar, vai concorrer a um prêmio aí que eu vou sortear no final também do evento, tá bom? Então vamos lá, galerinha, sem enrolação, o que eu quero explicar para vocês aqui? Eu sei que tem muitas pessoas aí que nunca abriu esse 3ds Max na vida. Então a primeira coisa eu estou falando isso porque eu já dei aula presencial e quando eu trouxe as pessoas para dar aula aqui dentro, a primeira coisa que eu percebi nelas é que eles assustavam com o tanto de informação que tinha aqui dentro. Mas não se preocupe, porque o que tem aqui dentro a gente utiliza nem 10%, tá? Esse 3ds Max ele é muito grande, ele é utilizado para muitas coisas, inclusive para filme. Então, o que a gente vai utilizar aqui dentro, a gente não chega a 10%. Então, não se preocupe com isso, porque o passo a passo que eu vou dar para vocês aqui, qualquer um que quiser fazer, vai conseguir, tá bom? Então, vamos lá, sem enrolação. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai começar a texturizar, né? A modelagem a gente já tem, certo? Então, o que a gente vai começar a fazer é texturizar, ou seja, dar a vida para o nosso projeto, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu abrir aqui, ó, o Grid. Lembra que eu falei para vocês instalar o Grid? Eu fiz uma live antes desse evento falando para vocês instalar o Grid. Esse Grid é onde a gente vai conseguir as texturas para a gente aplicar dentro do nosso projeto. Então eu tenho certeza, quem não fez ainda o download do Grid aí, eu vou deixar fixado lá no YouTube como fazer o download do Grid para você que não fez ainda fazer o download para depois começar a aula, tá bom? Então você vai fazer o download do Grid. Esse Grid é uma ferramenta que a gente consegue utilizar ela gratuitamente, todas as texturas que tem aqui dentro, para a gente aplicar no nosso projeto, tá? Então você abriu o Grid, a gente vai vir aqui ó, nessa casinha e a gente vai vir aqui ó, em Superfície, tá? A gente clicou aqui, a gente já tem aqui uma galeria aqui de texturas, tá? Tudo separadinho. É que aqui tá em inglês, tá, pessoal? Mas a gente tem aqui asfalto, concreto, grama, mármore, metal, parede, pedra, tiles, madeira. Então a gente tem aqui uma galeria aqui imensa de texturas de alta qualidade, tá?
Então a gente só vai pegar aqui, e é muito fácil a gente utilizar essa ferramenta, porque a gente consegue exportar lá dentro do 3ds Max, com um clique a gente consegue exportar a textura que a gente quer. Então não precisa ficar aquela coisa criando texturas. Para quem entende um pouco aí, tem que pôr diffuse, depois tem que pôr um mapa de reflexo, depois tem que pôr um mapa de gloss, né? Mapa de displacement. Então aqui é com um clique a gente já consegue exportar essa textura diretamente para o nosso projeto, sem dor de cabeça e muito prático, tá bom? Então a gente vai começar aqui. Eu estou com uma tela aqui, eu tenho duas telas aqui, mas eu tenho que trabalhar em uma tela para poder mostrar para vocês. Então é um pouco chato de fazer isso. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olhando no nosso projeto, o que a gente pode começar a texturizar aqui no nosso projeto? A gente pode começar a trabalhar por esse piso, né? A gente está com esse piso aqui, ó. Para quem não trabalhou aqui dentro do 3ds Max, como é que funciona? Se eu apertar a letra T, ó, eu vou na vista topo, tá? Se eu apertar a letra F, eu venho na vista de frente. Se eu apertar a letra P, eu fico na vista perspectiva. E como é que eu navego aqui dentro do meu 3ds Max? É com o meu mouse, tá? Se eu pegar aqui, ó, e segurar a bolinha do mouse, que é o pan que a gente chama, essa bolinha aqui, ó, eu vou segurar ela e arrastar, eu já consigo fazer esse movimento, tá bom? Se eu levar para frente e para trás, eu consigo dar o zoom. Lembrando que é sempre interessante a gente deixar a ponta do mouse aonde a gente quer dar o zoom. Se eu deixar o meu mouse lá em cima, ele vai dar zoom lá onde está a ponta do meu mouse, tá vendo? Se eu deixar a ponta do meu mouse lá na casinha, ele vai dar zoom lá na casinha. Então sempre quando a gente for dar o zoom, a gente posiciona o mouse aonde a gente quer visualizar. Tá bom? Porque assim a gente não se perde. E vamos supor que você se perdeu aqui. Me perdi. É só apertar a letra Z que ele vai voltar diretamente para o projeto, tá bom? E como é que eu faço para fazer esse orbit aqui? A gente fala que é orbitar no projeto, né? Para ficar girando assim em torno do projeto. Como é que a gente faz? É muito simples também. É no próprio pan do mouse, né? Que é aquela bolinha de apertar. Só que você segura a tecla Alt. Eu vou segurar a tecla Alt e vou dar o pan do mouse. Eu consigo fazer essa rotação, tá? Então, para quem tiver um pouco de dificuldade aí, a hora de abrir o 3ds Max, dá uma treinada, abre aqui o 3ds Max, rotaciona, dá zoom. Se apertar a letra T, você vai na vista topo. Se você apertar a letra F, você vem na vista de frente. A letra L vai na vista de lado, tá? Felipe, olha aí o que aconteceu. Eu fui na vista de lado e agora ficou esse monte de linha, não consigo ver o meu projeto. Isso aqui acontece mesmo, é o tipo de visualização que a gente tem dentro do 3ds Max. Se eu apertar a tecla F3, ele vai fazer a sua alteração. Vou apertar a letra C. Se eu apertar a letra C, eu vou lá para minha câmera. Tá vendo? E aí não está com aquela proporção que a gente definiu, que é no formato quadrado. Para ficar naquela proporção, a gente tem que apertar a tecla Shift mais F. Então você aperta a tecla Shift F junto, que ele vai deixar na proporção que a gente definiu aí para o nosso projeto, tá bom? E lá em cima, ó, no F3, que eu disse para vocês, o modo de visualização ele muda, tá? Então se o de vocês estiver assim, é só apertar a tecla F3. Se eu apertar a tecla F4 do lado, ele vai deixar nos dois tipos de visualização. Tanto aqui em The Full Shade, que a gente chama, né? E aqui também com as linhas, aparecendo as linhas aí, ó, tá vendo? O contorno que faz na nossa geometria. Então a gente sempre trabalha aqui dessa forma, nessa visualização, e para a gente conseguir enxergar aí as nossas texturas que a gente vai começar a aplicar agora, tá? Então para quem tiver dúvida, vai devagar, não precisa de pressa. Esse evento aqui eu tenho que fazer ele mais resumido, porque senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas de live. Eu não quero segurar vocês. Então, vocês aí quando tiver com um tempinho, entra dentro do programa, abre o software, navega. Ó, tá na vista câmera, não mexe, tá? Se você estiver na vista da câmera, se vocês mexer, vocês tiram a câmera do lugar. Então, antes de vocês mexer, para não tirar a câmera do lugar, aperta a letra P, que daí ele vai sair da câmera, e aí sim você pode sair, sua câmera fica certinha no lugar que a gente posicionou, tá? Como é que eu sei que está na vista câmera e como é que eu sei que não está? Ó, se eu apertar aqui na vista câmera, se vocês virem aqui em cima, ó, é que aqui está escrito animado o nome dessa câmera. Deixa eu só mudar o nome dessa câmera
Vou colocar aqui, ó, câmera 1. Ó. Aqui em cima, nessa tarja aqui, ó, ele vai mostrar que a gente está na câmera, tá? Então é só você olhar aqui, ó, se aqui tiver escrito câmera, a gente está com a visualização da câmera. Se eu apertar a letra P, olha lá, ele já mudou aqui para perspectiva. Agora sim eu posso dar o zoom aqui e sair do local da minha câmera ali, sem afetar o movimento da minha câmera, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer... Ah, Felipe, mexi minha câmera, como é que eu faço para voltar no lugar certo? Só dá um Ctrl Z aí, ó, que ele vai voltar para o lugar certo, tá? Então a gente tem essa opção aí. Se a gente errar alguma coisa ou precisar voltar, a gente dá o Ctrl Z que ele vai voltar o projeto, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é texturizar aqui esse chão. Eu quero utilizar um concreto, então vou abrir aqui o meu grid, né? Vou vir aqui em concreto. E quando a gente abre aqui em concreto, ele dá aqui algumas opções de concreto, tá? Então, se eu clicar aqui nessa primeira opção, ele vai entregar aqui uma galeria também de concreto. Mas eu posso simplesmente clicar aqui em concreto e já descer para baixo aqui, ó, que ele vai mostrar todos os concretos que tem, tá bom? Então, não preciso ficar selecionando lá dentro tipos de concreto. Eu posso ir descendo aqui, ó, e ver o concreto que mais me agrada. Então, eu vou descer aqui, ó. Eu gosto desse, ó. Se eu clicar na bolinha, eu consigo visualizar aqui maior o concreto. Se eu clicar nesse quadradinho também, ó. Olha aí, ó, consigo ver com mais detalhe aí a nossa textura. Aí é só apertar aqui de novo para minimizar e fazer o download da nossa textura. Aqui já está em export porque eu já utilizei essa textura em algum projeto, mas o de vocês provavelmente vai estar assim para fazer o download, tá? Mas é só vocês clicar para fazer o download, que ele já vai fazer o download bem rapidinho mesmo, ó, tá? Ó. E a partir do momento que você faz o download, ele já fica azulzinho para a gente exportar. E como é que a gente faz para exportar essa textura linda e maravilhosa lá dentro do nosso projeto com um clique? Muito simples. Aqui dentro do nosso projeto do 3ds Max, a gente tem que estar com a geometria selecionada que a gente quer aplicar. Ou seja, então se eu quero aplicar o concreto aqui, nessa calçada, né, nesse piso, eu tenho que estar com ele selecionado, tá bom? E aí com ele selecionado, às vezes também, ó, se eu apertar a tecla F2, fica mais fácil para a gente visualizar se está selecionado ou não. Tá vendo? Ó? Ele fica um contorninho azul e mancha também toda a nossa geometria de azul. Se eu apertar o F2, ó, ele tira esse manchado de azul que fica aqui na nossa tela. Então deixa o F2 ativo, porque daí fica mais fácil de visualizar se está selecionado ou não. Tá bom? Então com ele selecionado, a gente vai vir aqui em Grid e a gente vai dar um Export. Ele vai dar aqui, ó, Export, exportado com sucesso. Eu só vou minimizar. Eu espero um pouquinho aqui no 3ds Max, porque ele está carregando a textura, tá bom? E pronto, já está aí aplicada a nossa textura. Só tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui. Vou apertar a letra P para sair da minha câmera, tá? Ó, se eu chegar perto aqui da minha textura, ela não está definida, né? A gente olha aqui, parece que está só pintado, não tem aqueles buraquinhos da imagem da textura que a gente viu. O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que definir um tamanho que a gente quer para essa textura. Porque quando a gente aplica algum tipo de textura dentro do 3ds Max, a gente tem que colocar um tamanho que a gente quer que essa textura se comporte dentro do nosso objeto. Então, como é que a gente faz isso? Se eu vir aqui, ó, em modificador, que a gente chama, né, em Modifiers, eu desço aqui embaixo, ó, UV Coordinates, aqui em UVW Map. Então, todo lugar que a gente aplicar uma textura, a gente tem que colocar um UVW Map. Esse UVW Map é o que vai dar o tamanho da textura que a gente quer aplicada no nosso material. Então, eu só vou clicar aqui, ó, UVW Map. Olha aí para vocês verem o que já aconteceu aí com o nosso concreto. Ele já trouxe aí um aspecto, né, que a gente visualizou lá na imagem. Mas aí como é que a gente faz para ajustar isso? A gente vai vir aqui, ó, em modificadores deles, ó. A gente vai descer aqui embaixo, tá vendo? E vai clicar em Box. A gente clica aqui em Box. E aqui é o tamanho. Por que Box? Porque aqui dentro do 3ds Max a gente tem 3 dimensões, certo? A gente tem largura, altura e profundidade. Então, formando a largura, altura e profundidade, ele forma um cubo, né? Então, é aí que a gente chama de box. Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui para esse degrau, a gente tem aqui, ó, a altura,
a largura e a profundidade. Então, a partir do momento que a gente coloca em box, a gente vai colocar a medida igual para todos, certo? E aqui embaixo que a gente coloca, ó. Eu vou colocar 200, 200. Ó, tá vendo como aqui embaixo tá diferente daqui de cima? Eu vou colocar o mesmo número e vai ficar igual, ó, por 200. Olha aí para vocês verem. Texturizado aí o nosso degrau, tá? Com o UVW Map. Se eu desligar o meu UVW Map, não existe textura nenhuma, só fica com a cor da textura, mas não tem os detalhes que a gente quer transmitir. Então, toda textura que a gente for adicionar dentro da nossa cena, a gente tem que utilizar o UVW Map, tá bom? E aí, toda hora que eu for criar uma textura, eu tenho que vir aqui em modificador, UV Coordinates, UV Coordinates, UVW Map? Não, não precisa ficar fazendo isso. A gente só vai pegar aqui a nossa textura, ó, seleciona ela aqui, se ela tiver azulzinha, ela está selecionada. O botão direito você vai dar uma cópia, tá? E aí depois é só a gente vir colando nos demais objetos. Exemplo, eu quero aplicar esse mesmo concreto aqui. Eu preciso ir lá de novo, lá fora, vir aqui aplicar? Também não. Se eu apertar a letra M do teclado, ele vai me dar essa telinha aqui, ó. O que é essa telinha aqui? É aqui que a gente consegue enxergar todos os materiais que tem aqui dentro da nossa cena. Mas essa telinha é bem complexa. Eu não gosto de trabalhar com ela, nunca trabalhei, tá? Se a gente clicar aqui em Models, a gente vai vir aqui, ó, em Compact Material Editor. Então, a partir do momento que eu clicar aqui, ó, ele vai dar aí a nossa caixinha do material de editor aí, vai dar umas bolinhas, né? Quem já trabalhou com renderização já vai entender o que são essas bolinhas, é aqui que a gente cria o nosso material. E aí é muito simples, ó. Cada bolinha dessa aqui, eu posso criar um tipo de material, tá bom? E se a de vocês não tiver assim, Felipe, abri aí com a letra M o meu editor de materiais e não tá assim, ele tá desse jeito aqui, ó, tem poucas bolinhas. É só vocês virem aqui, ó, em opções, tá bom? E apertar aqui em si, aperta uma vez e vem aqui e aperta mais uma. Essa é a quantidade máxima que ele dá pra gente trabalhar, mas já é o suficiente pra gente trabalhar aí dentro da nossa cena, tá bom? E aí eu falei para vocês, eu quero aplicar esse mesmo concreto aqui desse outro lado aqui. Eu preciso ir lá e adicionar? Não. Só a gente selecionar uma bolinha aqui, ó, pegar o nosso ponta-gotas e clicar em cima desse material. Ele já vai selecionar para a gente aí, ó, o material de concreto. E como é que eu faço para aplicar aqui? Eu vou selecionar, né? E para aplicar também é aqui, ó, Assets Material Tool Selection. Eu posso pegar e arrastar, tá? E eu posso pegar e só selecionar aqui o que eu quero aplicar e clicar aqui, ó, nessa abinha aqui, tá bom? Olha lá, ele aplicou e a gente não tem a textura definida porque a gente não tem o VW Map ali, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui essa calçada que a gente já fez, vou copiar o meu VW Map, vou selecionar esse e vou vir aqui, ó, e vou dar um paste. O paste é como se a gente estivesse colando, tá? Eu já copiei lá, agora eu estou colando. Então a gente vai clicar aqui em paste. Prontinho. Já está aí definido aí, ó, a nossa textura bonitinha aí também. Tá bom? Vamos para a próxima? A próxima coisa que a gente vai fazer é essas madeiras aqui, ó. Esse aqui é um ripado. Então eu vou selecionar aqui esse ripado, tá bom? Vou lá no grid. Para voltar é só clicar na casinha, superfície. Vou fechar isso aqui. Vou descer lá embaixo em madeira, certo? E vamos escolher. Aqui é os tipos de madeira, mas eu não quero visualizar, eu quero já ver todas as madeiras, então é só eu descer para baixo. Vamos escolher aqui uma madeira legal. Vou pegar uma madeira escura, quer ver? Vamos ver uma madeira legal aqui. Tem pisos de madeira também, né? Então a gente tem que ver essa questão aí para não colocar um piso de madeira, né, gente? Quero madeira mesmo. Ó, bastante piso. Por isso que é legal às vezes olhar lá em cima, né, no tipo de madeira. Porque daí a gente consegue achar mais fácil. Porque tem bastante coisa, viu, gente? Bastante coisa mesmo. Cadê as madeiras? Piso, piso. Aqui já são as madeiras.
Olha, acabou e a gente não achou uma madeira aqui, gente. Deixa eu subir aqui. Deixa eu selecionar aqui, board. Aqui, ó, selecionar uma madeira aqui. Vamos lá. Eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Caramba, eu tô chato hoje para escolher uma madeira, hein? Vou voltar aqui em superfície. De novo em wood. Deixa eu vir aqui nessa banner. Ah, aqui tem uma melhorzinha. Aqui, ó, eu vou utilizar essa daqui, pessoal. Essa daqui, ó. Então vou clicar aqui para fazer o download, que eu não utilizei ela ainda, né? Já ficou azulzinho, já dá para a gente exportar. A gente verifica se a gente está com o ripado aqui selecionado, tá bom? Só dar um clique nele ou arrastar aqui pro lado, ó. A gente vem aqui no grid e... Oxe, cadê ele? É esse, né? Export. Ele vai exportar aí pra gente, ó. E já tá lá. Mesma coisa do VWMap, tá? Ó, se a gente chegar bem pertinho, a gente vê que a textura tá aqui, tá vendo? Mas ela tá muito pequenininha. Então eu vou selecionar aqui, ó, e já vou dar um paste. Como a gente já copiou, né, um VWMap lá da nossa calçada, do nosso piso, vou dar um paste aqui. Ele vai demorar um pouquinho porque tem bastante ripado, ele está distribuindo aí para cada ripa, né? Mas aí ele já distribuindo, ele já vem. Olha lá. Prontinho. Já está adicionado aí o nosso ripado bem bonito, tá bom? Olha lá. Nossa textura. A gente consegue depois tirar essa segmentação, tá vendo? Tá bem repetido. Depois a gente vai tirar isso aqui para ficar melhor ainda, tá? Então, a partir do momento aí que a gente aplicou, ó, vai dar aquela mesma coisa que deu no nosso piso, né? A textura está aí, mas ela não está definida. Então, eu vou selecionar aqui a nossa textura e vou dar um paste aqui, que a gente já copiou o nosso VWMap lá do nosso piso, lembra? Então, ele sempre vai ficar aqui, tá? Então, vou dar um paste. Pronto, já está aí definido aí a nossa textura de madeira, tá vendo? Bem bonita ela formando um desenho. Então, já texturizamos aí também a nossa textura de madeira. Eu vou jogar a mesma madeira no banco, vamos lá? Ó, eu vou selecionar meu banco. Vou apertar a letra M do teclado, né? Toda vez que eu importo uma textura do grid, ele me volta aqui nessa telinha padrão aqui do slate aqui de material, tá? Então eu tenho que vir aqui e pôr em compact, tá bom? Aí eu vou selecionar uma bolinha, pego meu pincel e seleciono a madeira. Aí ela vai ficando tudo aqui. Vou aplicar. Ficou daquela mesma forma, né? Eu já até tinha o VWMap aqui, ó. Só vou ajustar o tamanho aqui, ó. 200, 200 por 200. Pronto. Ah, Felipe, eu não queria ele em pé assim, eu queria ele deitado. É só a gente pegar e descer mais um pouquinho aqui, ó. A gente tem aqui, ó, eixo Z, Y e X. É só apertar aqui na tecla X, no ícone X, que ele vai deixar a nossa madeira com o veio deitado. Tá bom, gente? Vamos texturizar com concreto também, aqui em cima. O mesmo concreto não, vamos pegar um concreto mais claro para a gente utilizar aqui em cima. Ó. Vou vir aqui, Superface, concreto. Vou pegar um concreto mais clarinho. Eu gosto desse tipo aqui, ó, que ele é riscadinho, tá vendo? Vamos utilizar ele. Vou fazer o download. Já está selecionado lá, né? Ó, já está selecionado. Só vou esperar carregar aqui e vamos aplicar. Muito prático isso aqui, gente. Depois que eu aprendi e essa ferramenta saiu aí no mercado, nossa, economizou 70% aí do meu trabalho. Muito prático. As texturas todas em alta qualidade. Vocês não têm ideia de como isso aqui me ajudou demais. Aplicou, deu a mesma coisa, né? Eu tenho um VWMap que eu apliquei aqui, ó. Mas eu vou desagrupar ele aqui e vou colocar aqui o tamanho em box. Sempre em box, tá, pessoal? Então vou colocar aqui, ó, 200, 200 por 200.
Aí, já deu pra gente. Tá vendo? Ah, eu não queria ele nesse eixo, eu quero ele deitado. Só vir aqui e apertar na tecla X, tá bom? Aí ele fica deitado. O que mais tem pra gente fazer aqui? Aqui atrás, ó, é tipo um gramado. A gente também não precisa ficar aplicando, como vai ficar escondido, né? Como a gente viu na nossa imagem lá, vai ficar escondido. Eu vou aplicar uma textura de grama. Então lá no Bridge também tem. A gente vai descer aqui, ó. Superfície. Grass. Olha aí, a gente também tem textura de grama. E fica muito bom, viu? Fica muito bom isso aqui. Vou escolher uma texturinha de grama aqui. Solo também, ó. Temos aqui que eu até fiz download, ó. Essa daqui, ó. Olha aí para vocês ver que legal. Textura de grama, perfeitinha para a gente utilizar no nosso projeto. Então eu vou clicar aqui, seleciono, né? Vou lá no nosso Bridge e dou o Export. Pode ser aqui também, tá, pessoal? Se tiver com ela selecionada aqui, você pode dar o Export aqui, ó. Exportado com sucesso. Minimizo. Espera um pouquinho. E tchanã, já está lá já. A gente só tem que vir aplicar o nosso VW Map, né? Então vou vir aqui, ó. 200, 200 por 200. Certo? Outra coisa que a gente pode texturizar aqui, o que mais? Ah, aqui embaixo, aqui aqui é como se fosse uma piscina, né? Então isso aqui, ó, vamos aplicar uma pastilha de piscina. Onde que a gente consegue? Lá em Tiles. Superfície. Vamos descer lá em Tiles. Cerâmica. Aqui já posso selecionar o tipo, né, de Tiles. Eu vou descer aqui embaixo. Eu quero uma cerâmica. Não quero muito piscina, não. Eu vou pegar essa branca aqui, ó. Senão fica muito piscina. Deixa eu ver outra legalzinha aqui. Assim também eu gosto. Vamos ver. Vamos fazer o teste com essa daqui, ó. Ó, essa é bacana também. Vou fazer o teste com essa. Olha aí que bacana. Tem um respingo de tinta. Muito bacana isso aqui. Eu toda vez que eu entro nisso aqui, a cada textura que eu olho, eu me surpreendo, porque é muita qualidade. Tô lá com a minha piscina selecionada, não seleciona a água, tá, pessoal? Essa aqui é onde a gente vai fazer a água. E aqui sim é o nosso tile, tá? Ó, se eu pegar a ferramenta de mover, aqui em cima, ó, tem esse maisinho aqui, tá vendo? Essa cruzinha. Se eu clicar aonde eu quero selecionar, ele me aparece isso aqui, daí eu posso movimentar, tá? Se eu pegar aqui no eixo Z, ó, quando eu for aplicar o bloco aqui, eu vou mostrar mais para vocês sobre isso, mas se eu pegar aqui no eixo Z, ele movimenta só no eixo Z. Se eu apertar a letra ESC, ó, ele volta para o lugar. Não pode soltar o clique do mouse, tá? Você clica e segura, ó, você pode movimentar, e aí você aperta o ESC e ele volta para o lugar, tá bom? Então, vou selecionar aqui a minha pastilha, vou vir no nosso grid e vou adicionar isso aqui. Pegando, prontinho, já está aí. Já tinha um VW Map aplicado aqui, ó, tá vendo? O VW Map 200, 200 por 200. Então ele já ficou certinho aí. Vamos voltar para nossa câmera, apertando a tecla C. Já está aí quase que pronto as texturas do nosso projeto. Tem essa base, essa parte de baixo aqui também, ó, que é uma base. Eu vou aplicar o mesmo concreto do nosso piso. Ó, aperta a tecla M, ele volta lá para o Slate, tá? Então eu tenho que vir aqui e mudar para o Compact de novo. Toda vez que a gente importa a textura, ele faz isso, tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó, selecionar. A gente já até tinha aqui em cima, né? Só selecionar aqui, selecionar lá e apertar. Ele deu isso aqui, ó, porque eu copiei um, tá? Então eu só vou colocar aqui, ó, renomear material. Só coloca aqui outro número e pronto. Ele aplica lá. Aí eu tenho que vir aqui conferir, não tá com o VW Map. Ele tá aqui, ó, mas ele não tá no 200, 200 por 200. Eu vou desassociar isso aqui, ó.
Vou colocar aqui, ó, 200, 200 por 200, tá bom? Essa mesinha aqui já está configurada, a gente não vai mexer, eu já deixei ela aí configuradinha para vocês. Aqui também a gente pode aplicar grama, né? Vou pegar aqui a minha pipeta, uma bolinha nova, selecionar a grama e clicar aqui para adicionar. Já está com o VW Map, legal. Aqui em cima eu vou deixar branco mesmo. Ah, tá escuro. Como é que eu faço para visualizar aqui em cima? Tá vendo que tá escuro? Tem um jeitinho aqui muito legal, ó. Vou vir na vista da câmera. Vocês vão vir aqui, ó, Default Shade. Lá embaixo, ó, Viewport para preferências. Viewport preferências. E a gente vem aqui, ó, em Setting. E aqui nesse Default Lights, a gente vai colocar em 2. A partir do momento que eu coloquei em 2, vai lá para vocês verem. Ele tira essa sombra que existe na parte ali de cima do forro. Ó, vou colocar em 1. Olha como é que fica, tá vendo? Eu só vou colocar em 2 aqui, ó. Pronto, ele tira aquela sombra e mostra pra gente o que realmente está aplicado ali. Aí é só vocês fechar, que ele já vai ficar assim por padrão, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Então a gente já tem o nosso tetinho branco ali, legal. Já tem aqui uns spotzinhos que eu deixei também ali, a gente não precisa mexer. O que a gente vai configurar agora é essa água. Como é que a gente faz para fazer uma água, Felipe? Muito fácil. Vamos lá. Pegar uma bolinha nova aqui, ó. Clicar 2 vezes para ficar grande aqui, para vocês poderem enxergar. Como é que eu faço para criar uma água? Muito fácil, gente, ó. Aqui ele dá uns presets pra gente. Se eu clicar aqui, ó, eu tenho preset de alumínio, ó. Eu tenho preset de cromado. Eu tenho preset de vidro. Eu tenho preset de plástico. Aí é só eu vir aqui, ó, e mudar a cor do plástico. Tá vendo? O que mais? Eu tenho preset de tecido. Opa. Tecido. Tem bastante coisa aqui, gente. E aqui embaixo, por último, ó, a gente tem preset de água. Então a gente vai selecionar esse preset de água aqui, ó, para agilizar já pra gente. Já está feito aí a nossa água. Eu vou clicar lá e vou aplicar. A nossa água não precisa de VW Map, tá bom? Porque ela é tudo igual, não tem textura. Vamos dar uma prévia de rei. Nossa, corta, editor. Não precisa de VW Map, tá? Porque a água ela é sólida, ela é uma textura só, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos dar uma prévia de render para a gente conseguir enxergar como é que está ficando isso aqui realmente? Como é que eu faço para dar uma prévia de render, Felipe? Lembra que a gente instalou o Corona lá na aula que eu ensinei para vocês? Que veio essa tabelinha aqui, ó. Aqui a gente consegue dar uma prévia de render nesse player aqui, ó. Tem ó, o primeiro, o segundo, o terceiro aqui, ó. Consigo dar uma prévia de render. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Ó. Pronto. Eu vou dar uma prévia de render aqui, ó. E o que vai acontecer? Deixa eu jogar para cá, que veio uma outra tela. Tá salvando aqui, pessoal. O que vai acontecer? Olha, já está no formato quadrado, né? Que é o formato que a gente definiu. Ele está tudo preto. Por que ele está tudo preto? Porque não existe nenhum tipo de iluminação aqui dentro do nosso 3ds Max, né? A gente começou a trabalhar em um projeto, mas a gente em momento nenhum colocou aí um tipo de iluminação. Então é agora que a gente vai colocar a iluminação no nosso projeto. Mas primeiro, antes de colocar a iluminação, vou dar um stop aqui, ó. Eu vou apertar a tecla F10, que é o mesmo desse render setup aqui, ó. Tá vendo que ele tem ali em cima falando que se a gente apertar a tecla F10, ele vai abrir da mesma forma. Então eu clico aqui na tecla F10. E aqui, ó, ensine. Aqui em cima, ele vem aqui, ó, Sky Environment. Ele está aqui selecionado nesse 3ds Max Setting. Ele já é o padrão que vem dentro do 3ds Max. Eu só vou mudar aqui para esse Sing Map para ele ficar todo branco. Ele está aqui na cor branca, né? Então, a partir do momento agora que eu der um render interativo aqui, ó, ele vai ficar todo branco.
Tá vendo aí? O de vocês, eu não sei se vai estar assim. Eu vou desativar isso aqui. O de vocês não bem ativado. O de vocês não aparecer dessa forma aqui agora, ó. Todo branco. Tá feito aí, ó. Todo branco. A gente já tem aí. Não é uma iluminação, é só. Eu geralmente faço isso para mim começar a enxergar as texturas do projeto, tá? Depois a gente vai definir uma textura, um tipo de iluminação mesmo aí para o nosso projeto. Quanto a isso aqui, é só para a gente conseguir enxergar o nosso projeto em si enquanto a gente está trabalhando, tá bom? Então eu coloco lá tudo branco para eu poder enxergar, eu já consigo visualizar aí os meus materiais, tá? Então a gente já consegue ver, ó, que a gente tem um concreto aqui, né? Já consigo ver que tem uma texturinha de grama, já consigo ver a minha água com um reflexo bem legal, a minha madeira, tá vendo que bacana que ficou a nossa madeira, ó? A gente já tem definido aí algumas texturas, né? Então eu vou dar um stop aqui, ó, dar um stop. Pode fechar isso aqui, tá? Sem medo. Isso aqui também pode fechar. Eu vou voltar essa tabelinha aqui em cima. Só eu clicar aqui nesse ícone aqui, ó, bem nesses pontinhos aqui, ó, e arrastar ela, tá? Vou voltar ela aqui, onde eu costumo trabalhar com ela. Então a gente já deu um render interativo aí, ó. Se eu clicar nessa do lado, nesse ícone do lado do render interativo, eu consigo abrir aí a minha frame buffer que a gente fala, né? Pra gente visualizar aqui o nosso render. Olha aí para vocês verem que legal que a gente já tem aí. A gente já conseguiu texturizar de forma rápida e prática, sem muita dor de cabeça, sem ficar criando material. Então aí a gente já conseguiu texturizar quase que o nosso projeto inteiro, né? Agora o que a gente vai fazer aí é colocar o paisagismo. Então a gente vai começar agora a trabalhar aí espalhando e compondo a nossa cena com o paisagismo, certo? E aqui também nesse banquinho aqui a gente vai colocar umas almofadas aqui, um assento mais confortável, tá bom? Então vamos fazer isso? Vou fechar aqui. Se vocês apertar a letra T, vamos para a vista topo, né? Vou dar o zoom aqui, ó. Esses quadradinhos que tá aqui, ó, do 3ds Max, um monte de quadradinho. Se eu apertar a letra G, ele some, tá? Isso aqui se chama grid. Se eu apertar a letra C, esse grid aqui, ele vai sumir. Para mim é melhor, eu gosto. E se vocês dão um zoom, vocês vão reparar que eu deixei aqui, ó, separadinho para vocês, algumas vegetações para a gente espalhar aí no nosso projeto, tá bom? Então, de forma bem simples agora, é com a ferramenta mover que a gente vai arrastar e rotacionar essas vegetações. E aqui também, ó, esse primeiro aqui, ó, olha que interessante que eu deixei para vocês aí. Ó, com a letra PAN selecionada no mouse, eu vou segurar a tecla Alt e eu já venho aqui o modo de perspectiva. Tem dois modos, na verdade, né? Esse, quando eu estou na vista topo e eu só seguro a tecla do mouse PAN e dou Alt, ele fica no modo ortográfico. Ele está aqui, ó, tá vendo? Ortográfico. Ele fica um pouco torcido, né? E se eu apertar a letra P, ó, ele já vai para o modo perspectiva. Ó, letra U, ele vai para o modo ortográfico, ele fica um pouco torcido. E se eu apertar a letra P, ele volta aí para o perspectiva. Eu gosto de trabalhar no perspectiva, tá bom? Então a gente já tem aqui, ó, e tem uma arara aqui, hein? Depois a gente vai colocar essa arara lá em cima do nosso teto. Olha que bacana. Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, como é que eu faço para selecionar esse conjunto aqui? Porque se eu clicar, ó, eu pego um só, tá vendo? Então como é que eu faço para selecionar? Eu dou um clique aqui do lado de fora, ó, dou um clique e arrasto e seleciono. Tá vendo? Eu vou criar um grupo, venho aqui em Group e vou agrupar tudo isso aqui. Vou renomear aqui para almofadas. Pronto. Agora se eu clicar, ó, ele já está tudo em grupo. Tá bom? E aí como é que a gente faz para posicionar isso certinho lá em cima do nosso assento? Ó, eu vou vir na vista topo. Vou aqui onde está o meu assento. E com a ferramenta mover, ó, vou selecionar aqui a minha ferramenta mover. Pode ser o atalho da tecla W aí também, tá bom? E ele vai dar esse ícone pra gente aqui, ó. E lembra que eu falei para vocês, se a gente arrastar, ó, tá vendo que se eu colocar meu mouse aqui em cima do eixo X, ele fica amarelinho? Se eu colocar em cima da letra do Y, ele fica amarelinho? Aí eu consigo mover só no eixo Y, não consigo arrastar para o lado. E a mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar no eixo X,
eu consigo mover só no eixo X, eu não consigo mover no eixo Y. Então, e tem um ícone aqui, ó, que eu consigo pegar os dois, tá vendo? Então eu vou clicar aqui nesse ícone bem no meio, ó, e vou selecionar os dois, que daí eu consigo movimentar dos dois lados. Então eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar os dois, e eu posso arrastar com o mouse lá, e ao mesmo tempo eu aperto aqui a letra PAN do mouse para a gente ir lá para onde a gente quer. Ó. Então eu posso soltar, pego de novo, solto, ajusto. Agora é interessante aquela forma de visualização que a gente tinha apertado no começo, lembra? Que é a tecla F3, estou gaguejando aqui, a tecla F3, se eu apertar o F3, ó, olha aí para vocês verem, a gente consegue deixar aí o nosso projeto em linhas e a gente consegue enxergar aonde está exatamente o assento. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou ajustar bem certinho aqui no nosso assento. Beleza? E aí eu venho na letra P, perspectiva, agora eu posso voltar aqui a minha tecla F3. E aqui já está certinho em cima aí, ó, já deixei ajustadinho para vocês, hein? Certinho aí para a gente posicionar. Vou jogar um pouquinho para fora aqui, ó, pega aqui no eixo Y, ó, um pouquinho para fora. E tá um pouquinho afundado, ó, vou pegar aqui no eixo Z, vou subir um pouquinho, pronto. Legal. Certinho. E aí como é que eu faço para jogar isso aqui do outro lado? Muito simples, é só a gente fazer um clone disso aqui. Como é que eu faço para fazer um clone? Ó, com a ferramenta mover mesmo, ó. Só que antes de eu clicar para movimentar ela, antes de eu clicar, eu vou segurar a tecla Shift. E aí sim eu clico e arrasto. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cópia disso. E aí ele pergunta aqui para mim se eu quero fazer em cópia ou em instância. Geralmente é esses dois que a gente utiliza, tá? Se eu copiar em cópia, eu posso fazer ajuste nisso, que ele não vai modificar no outro. E se eu copiar em instância, eu vou fazer ajuste nesse aqui e o outro também vai mudar. Então a gente tem que pensar, tá, nisso. Se for alguma coisa, por exemplo, cadeira, que você só vai rotacionar ali, colocar em cima da mesa, ou se for um exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui, almofadas, essas almofadas, eu posso copiar tudo na instância, porque eu não vou modificar elas, tá? Modificar que eu falo é mexer no tamanho, esse tipo de coisa, tá bom? Então, quando for mexer em tamanho, eu sempre faço esse clone em cópia, tá bom? Porque daí, quando eu mexer nesse, o outro não mexe também. Então, vou dar aqui um OK. Agora aqui na ferramenta mover, eu vou arrastar ela para frente. E aqui em cima, ó, eu tenho aqui o ícone de rotate do lado do mover. A gente tem um ícone aqui, ó, tá vendo? Rotate. Eu vou clicar nele e vou rotacionar no eixo amarelinho aqui, ó. Eu vou clicar, não clica aqui no vermelho nem no verde, porque senão vocês vão rotacionar errado, tá? Ó, vou apertar o Ctrl Z, Ctrl Z. Vou pegar aqui nesse eixo azul, perdão, que eu coloquei em cima e ficou amarelo. Mas no eixo azul, ó, eu vou colocar o mouse em cima e vou clicar e vou rotacionar 90 graus. Tá vendo que ele dá um número pra gente ali, ó? Eu vou rotacionar 90 graus, ele vai de 5 em 5, ó, certinho. Então eu vou deixar aqui, ó, em 90, pronto. Agora eu pego a minha ferramenta mover lá e arrasto aqui no eixo X, ó. Arrasto para trás. Até ele encostar aqui, ó. Ó, já passou, posso trazer para frente. Pronto. Só que olha para vocês verem, ficou grande, tá vendo? Então é agora que a gente vai ajustar. Eu vou deixar um lado certo aqui, ó. Esse lado eu vou deixar certinho, beleza? Como é que a gente faz para ajustar isso aqui? Lembra que a gente criou um grupo? Eu vou vir aqui em grupo de novo e vou desagrupar. One Group. Desagrupei. Então eu vou selecionar essa almofada aqui, ó. Eu não quero, eu vou apagar. Tem mais uma aqui atrás, ó. Não quero também, eu vou apagar. E aqui, para não ficar enterrado, assim, um em cima do outro, aqui já tem um modificador nesse bloco, já tem um modificador chamado FFD. Se eu clicar aqui nessa abinha aqui, ó, ele vai abrir para a gente aqui, ó, controles. Então eu vou clicar aqui, ó. E a partir do momento que eu cliquei ali, eu vou selecionar esse lado e vou arrastar aqui no eixo Y. Olha para vocês verem que legal. Tá vendo? Ó. Pronto, já uni aqui. Tá perfeito. Eu só clico aqui de novo para fechar e pronto, já está pronto aí
o nosso assento perfeitinho, bonitinho. Tá bom, gente? Vamos pro próximo? Ó, eu tenho que... Perdão. Se eu só fechar aqui, ó, eu não consigo selecionar nada. Eu tenho que abrir aqui de novo. Eu vou apertar aqui para tirar essa seleção azul. E aí sim eu fecho, tá bom? Se isso acontecer com vocês, verifique se você desselecionou lá essa opção. Vamos na nossa câmera. Olha aí que legal. Agora a gente já humanizou lá dentro do nosso, da nossa área com o estofado. Legal, né? O que a gente vai fazer agora mesmo? Colocar o paisagismo, né? Vou vir na vista topo. E agora eu vou começar a espalhar aqui o paisagismo. Eu, particularmente, começo a trabalhar pelos... Eu, particularmente, começo a trabalhar pelas vegetações menores, tá? Então eu vou começando pelas vegetações menores e depois eu venho humanizando com as vegetações maiores. Então eu até deixei aqui em uma ordem, mais ou menos. Eu vou pegar aqui, ó, tem várias aqui também, tá, pessoal? Eu coloquei aqui para cada um utilizar da forma que quiser. Não precisa utilizar todas, tá? Eu não vou utilizar todas. Então, cada um vai utilizar da forma que quiser aí no seu projeto, tá bom? Lembrando que quando vocês for fazer, não precisa utilizar todas mesmo. É só para eu coloquei todas aqui para vocês utilizar a que vocês escolherem, tá bom? Não precisa utilizar todas as espécies, tá? Vamos lá. Eu vou começar a colocar essa costela de Adão aqui, ó. Vou selecionar ela. Com a minha ferramenta mover, né? Mesma coisa. Eu vou pegar e vou levar ela aqui onde eu quero. O que eu quero fazer? Eu quero fazer um contorno com essa vegetação, fazendo um contorno aqui, ó, nesses degraus, até aqui atrás da minha casinha. Então eu vou posicionando aqui, ó. Posso vir na vista de perspectiva, né? Ó, ela já tá aí, ó. Tá um pouco alta, eu vou abaixar ela. Isso aqui, na verdade, é um solo, tá? Eu até coloquei aqui. A gente não pintou. A gente pode apertar a tecla M aí do teclado. E vamos pintar ela de grama também. Vou dar o VW Map. 200 por 200. Beleza? Então eu vou descer isso aqui um pouquinho para baixo. Tá alto. Pronto. E agora eu vou espalhando isso aqui com a ferramenta mover aqui, ó, porque eu quero espalhar só em volta aqui do meu degrau. Tem como a gente utilizar um plugin que a gente espalhe de forma geral, mas isso aqui eu vou fazer manualmente porque eu quero aqui bem certinho em volta aqui dos meus degraus, tá bom? Vamos lá, vou vir na vista topo que eu acho mais fácil. E como é que eu faço para mover, para copiar? Segura na ferramenta mover mesmo, antes de clicar, tecla Shift e aí eu consigo fazer o clone. Sempre instância, porque agora a gente não vai fazer modificação nelas, tá bom? Então vou copiar a instância. Mais uma vez. Vou fazendo desse jeito aqui, ó. Tecla Shift. Coloca. Tecla Shift. Clica e copia. Vou vir aqui. Vou copiar mais uma aqui, ó. Agora eu vou rotacionar ela, ó. Tá vendo? Essa aqui também vou rotacionar. Não tem problema ficar um pouquinho em cima da outra, tá, gente? Porque essas vegetações são bem grandes, então não tem problema ficar um pouquinho em cima da outra. Aí eu vou selecionar aqui, ó, com a tecla Ctrl selecionada, ó, eu consigo selecionar mais de uma. E aí com a tecla Shift eu vou copiar essas três, ó, tá vendo? Só para deixar mais larga aqui. Aí eu vou vir dar uma rotacionada aqui só para não ficar tudo igual também. Tem mais um aqui, ó. Vamos fazer mais uma aqui. Copiar. Vou rotacionar. Para rotacionar é a tecla E, tá? Eu estou usando um atalho aqui. Tecla E para rotacionar.
colocar mais uma aqui do lado. Rotacionar só um pouquinho. Vou apertar a letra C para ir na nossa câmera. Olha aí que a gente já tem. Se eu vir aqui, ó, posso rotacionar um pouquinho. Beleza. A gente já fez um paisagismo aqui do nosso lado direito aqui do nosso projeto, tá vendo? Outra coisa que eu vou fazer agora é fazer o paisagismo daqui, dessas duas ilhas aqui dessa piscina. Eu quero trabalhar com, deixa eu ver, essa daqui mesmo. Então vou selecionar a ferramenta mover e vou arrastar ela lá em cima. Aqui. Deixa eu ajustar ela. Posso rotacionar ela. Para não ficar aqui com as folhas também entrando dentro da nossa laje, né? Eu vou rotacionar ela certinho aqui, ó. Legal. Com a ferramenta mover, eu vou clicar lá, ó, Shift, e vou copiar para cá. Em instância mesmo. Vem na nossa câmera e vou rotacionar isso aqui para não ficar muito igual ali. Então vou rotacionar um pouquinho. Tem uma outra opção aqui, ó, também do lado do Rotate, que se chama escala, tá? Se eu clicar aqui, ó, sempre lembrando, pessoal, que a escala, ela sempre tem que trabalhar aqui no meio de todos, tá? Se eu pegar só em um lado, ó, ele vai deformar a minha vegetação, tá bom? Ó, se eu pegar só de um lado, ó, ele deforma. Ó, se eu pegar aqui, pior ainda, ó. Então, para trabalhar com escala, é sempre no meinho aqui, ó, pegando todos os eixos. E aí ele diminui de forma geral. Então, eu vou dar uma diminuidinha nessa aqui, ó. Rotacionar, né? Já rotacionei. Essa aqui também eu vou dar... o atalho para a ferramenta de Scale é a letra R. Então, eu vou diminuir um pouquinho essa aqui também. Pronto. Beleza. Já temos aí também essas nossas ilhas aqui com o nosso paisagismo. O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar aquele cercado que tem aqui atrás. Vamos ver onde que ele está aqui. Aquele aqui, ó. Aqui ele está em proxy. Proxy é uma opção que a gente coloca para deixar o bloco um pouco mais leve, tá? Então, se eu desagrupar aqui, ele está agrupado, ó. E vir aqui, ó, eu consigo deixar ele para a gente visualizar ele. Vou deixar assim, como a gente não vai utilizar bastante. Full frame. Pronto. Tá todo desagrupado, tá vendo? Eu vou agrupar, selecionar tudo isso aqui e vou agrupar, ó. Agrupei. Aí ele já fica tudo juntinho. Vamos lá, vista topo. E vamos levar ele aqui onde a gente quer. Vou colocar ele aqui atrás. E aí, com a ferramenta mover, Shift selecionado para a gente fazer o clone. Encostou aqui. Antes de dar OK, a gente pode copiar, a gente pode colocar o número de cópias que a gente quer aqui. Então, vou colocar aqui, ó, 10 vezes. Já fez aí pra gente uma carreira aí com 10 vezes. Vou vir aqui do outro lado, ó. Vou copiar para cá. Vou rotacionar 90 graus. 90 graus, né, gente? E vou mover para o lado aqui para baixo. Encostou aqui, solta. Quer também 10 vezes. Beleza? Vamos na nossa câmera. Olha aí que lindo. Já fechamos aí também o fundo aí do nosso terreno, né? Como se fosse a limitação do terreno aí do nosso projeto. O que mais que a gente pode fazer? Vamos colocar umas árvores maiores lá atrás? Vamos lá. Vou pegar essa grandona aqui. Deixar ela aqui já. Essa outra aqui também. E aí lá na minha vista da câmera, ó, eu consigo já enxergar e eu posso trabalhar com movendo elas aqui pela minha vista da câmera, tá? Eu consigo compor melhor. Ó. Vou deixar isso aí, selecionar aquela lá. Tô pegando nos eixos, tá vendo, gente? Ó, tô pegando, buscando lá o eixo Y, ó. Descer um pouquinho ela.
Essa grandona aqui, ó, pode vir na vista topo se vocês preferirem, tá, gente? Ó, com a tecla Shift selecionada, né? Vou copiar para o lado, em instância. Vou voltar lá para nossa ceninha. Pegar o rotate, vou rotacionar aqui um pouquinho. Pronto, vou arrastar um pouquinho para cá. Fazer mais uma cópia aqui, levar ela lá no fundo. Vou rotacionar também e vou dar um scale nela para aumentar um pouquinho essa árvore. Pegar essa outra que está aqui. Tá dando um autosave aí. Pronto. Vou arrastar ela aqui. Fechar ali, eu quero deixar bem fechadinho. Vou diminuir um pouquinho ela. Pronto. Legal. Gente, o que a gente pode fazer agora? Vamos dar uma prévia? Quem aí tá animado para dar uma prévia nisso aqui? Eu tô animado. Vamos lá. Só clicar aqui, display aqui, que ele já vai dar a prévia pra gente. Lembrando que tá tudo branco, né? A gente não tem aí nenhuma iluminação ainda que a gente criou. Ele tá totalmente branco. Ó, olhando agora a nossa pastilha, ela está transmitindo, como ela é marronzinha, né? Ela está transmitindo aqui, está parecendo que a minha água está suja. Então não gostei, quero trocar. Vamos lá. Então stop aqui, ó. Vem aqui em P para vir em perspectiva. Seleciona ela. Não quero você, está deixando a minha água suja. Vamos selecionar uma branca, vamos ver como é que fica. Ó, essa é mais branquinha, ó. Vou fazer o download dela aqui. Acho que vai ser aquela ali mesmo. Você aqui. Aplicar. Minimiza. Pronto. Vamos lá dar uma prévia de novo para a gente ver? Bem melhor. Ficou, agora deu a corzinha da nossa água ali mesmo, né? Aquele azuladinho bonito da nossa água. Ficou aquela água marrom. Gente, já estamos aí quase que definido com o nosso projeto. Olha para vocês verem a mágica que aconteceu aqui. É incrível. Essa ferramenta é incrível. Vocês não têm ideia. Eu estou há 10 anos no mercado trabalhando com isso e há 2 anos recentemente com esse tipo de ferramenta e não tenho palavras para olha, não sei nem o que falar, não tenho palavras mesmo, não tenho palavra para falar o quanto esse software aqui me ajudou demais com os meus projetos. Tá? Amo 3ds Max. Vamos lá, gente. O que a gente vai fazer aqui? O próximo passo. Vamos melhorar essa água nossa? Tem um jeitinho aqui da gente melhorar essa água nossa. Ó, apliquei o material, ele mudou aqui para o modo slate. Aqui, compat. O que a gente pode fazer isso? Se eu pegar essa água aqui, ó, a gente vai perceber que ela não tem. Na verdade, também, se for um lugar parado, ela é exatamente assim, né, gente? Mas eu quero transmitir algumas ondulações nelas. Como é que a gente faz isso? Se eu descer aqui embaixo, ó, aqui, ó, bump. Tá vendo? Que aqui em bump tá 1. E aqui na frente tem um quadradinho. A gente vai clicar nesse quadradinho aqui, ó, e a gente vai adicionar aqui, ó. Fecha isso. Aqui em mapa, a gente vai adicionar um mapa chamado Noise. Olha para vocês verem como é que está a nossa água. Eu só vou adicionar um mapa. Ó. Olha aí para vocês verem o que aconteceu com a nossa água. Ele já deformou a nossa água, trazendo aí um aspecto de ondas, tá? Vamos dar um render aqui para a gente ver como é que está ficando? Vou pegar aqui essa região, vou selecionar só a região da nossa água aqui. Ó. Olha aí, ele já trouxe um aspecto aqui de onda para nossa água. Mas está muito grande essa onda. Eu não quero ela assim, eu quero ela menor. Então vamos diminuir. Como é que a gente faz para diminuir? Aqui mesmo no nosso mapa de noise que a gente acabou de aplicar, aqui em size está 63. Eu vou diminuir para 20. Quero ela bem pequenininha. Beleza. Tá vendo que a gente já conseguiu um aspecto aí legal para nossa água?
E agora o que eu quero fazer aqui é diminuir também a intensidade desse nosso bump, porque o bump em 1 é 100% e o bump em 0 é 0%. Então, em vez de eu utilizar o bump em 1, que é 100% do bump, eu quero diminuir. Então, vou voltar aqui, ó, aqui que a gente volta, tá? Atrás. E o bump, em vez de eu utilizar em 100%, eu quero utilizar ele em 40%. É 0,4, tá, pessoal? Ó, 0,4. Pronto. Aqui na nossa prévia, a gente já consegue enxergar ali que a gente já não tem um aspecto de água mais lisa, né? Eu vou até fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês, ó. Vou salvar aqui nesse Restore essa opção e vou só vir aqui, ó, e vou colocar o bump em 0, sem bump. E agora eu vou salvar também e vou fazer a comparação com as duas. Olha para você ver, com bump, sem bump. Tá vendo que a gente consegue trazer ondulação ali para nossa água? Vocês estão conseguindo enxergar aí, né, gente? Com bump, sem bump. Ou seja, aqui ela está bem paradinha mesmo. E aqui a gente já tem uma leve movimentação de ondas ali dentro da nossa água. Tá? Então é bem simples. Vocês viram que com um passe de mágica aí, ó, só adicionando um mapa de noise, a gente já conseguiu deformar a nossa água. Tá bom? Então eu vou ativar aqui o nosso bump de novo em 0,4, 0,3, vai. Fica bem suave mesmo. A gente não quer um movimento grosseiro aqui, porque na verdade não tem porque ter um movimento grosseiro de água aqui, né? Então já está feito aí a nossa água perfeitinha. O que a gente vai fazer agora? Tem mais paisagismo para explorar. Vocês viram que eu nem utilizei metade do paisagismo que tem aqui? Então, mas eu quero fazer mais uma coisa aqui. Eu quero pegar essa vegetaçãozinha aqui, ó. Eu acho ela muito bonita. Eu quero mostrar uma função para vocês. E eu quero espalhar ela no entorno aqui, ó, dessa ilha. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, aqui já está agrupado, bonitinho, tá vendo? Essas duas faces. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar lá ela. E eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa vegetação aqui, que foi espalhando manualmente, né? Eu vou deixar ela aqui, ó. E eu vou pegar agora um plugin aqui, ó. A gente vai clicar aqui no maisinho aqui, ó, em criar. E aqui embaixo a gente vai vir aqui, ó, Shaws Scatter. Clica aqui, Shaws Scatter. E aí para criar ele você vai clicar na tela, arrastar e soltar. Pronto. Criou um Shaws Scatter. Eu vou vir aqui, ó, em modificador, com ele selecionado, tá? Ele está selecionado, ó. Modificador. E basicamente ele pergunta o que pra gente aqui, ó? Essa primeira aba ele pergunta aonde você quer distribuir. Eu vou clicar aqui no maisinho e vou vir aqui, ó. E eu falo, eu quero distribuir aqui. Pronto, ele selecionou lá o nosso solo. Eu fecho aqui o meu maisinho, tá bom? E se você ficar com ele selecionado e clicar nas coisas, ele vai selecionar. Então fecha ele. E o de baixo ele pergunta, que objeto você quer espalhar nesse solo aqui? Vamos lá, eu quero espalhar essa plantinha aqui. Beleza? Automaticamente, olha lá o que ele fez. Vamos vir aqui na nossa vista da câmera. Ele criou um monte de linhas aqui. O que é essas linhas aqui? É aquela vegetação que a gente acabou de selecionar. Ó, eu vou fechar aqui para não selecionar mais nada, tá? E vamos dar aqui um render interativo de novo. Olha aí para vocês verem como ele espalhou para a gente aí aquela vegetação no entorno aí da nossa mini ilha, né? Só que tá tudo igual, né, gente? Se a gente olhar aqui, ficou tudo repetitivo, tudo na mesma direção, e eu não quero isso. Vou selecionar aqui essa região e eu quero mudar isso. Como é que a gente faz? É aqui mesmo, tá? Eu vou descer para baixo aqui, ó. A primeira coisa é a quantidade. Aqui a gente tem essa primeira aqui, ó, não é aqui, tá, gente? Aqui é o que a gente vai conseguir visualizar aqui na viewport. Se a gente descer mais um pouquinho, ó, é aqui, ó, em Random Distribution. Não é nesse Max Limit aqui, tá bom?
Ali é o que a gente vai conseguir visualizar lá. Se eu colocar aqui 10, ó, eu só consigo visualizar 10 quadradinhos desses. Não muda em nada no meu projeto. Ué, mudou, gente. Que doideira. 100. Que doideira, cara. O bagulho atualizou aqui, nem eu tô sabendo. Vamos lá, vamos fazer um corte aqui. Então eu vou descer para baixo aqui, ó. Não é nesse primeiro, descarta esse, tá? E a gente vai vir aqui, ó, em Random Distribution. Tá em 1000. Então ele está distribuindo 1000 plantinhas daquela. Aqui é muita coisa, né, gente? Então se eu colocar 10 aqui, ó. Olha lá, vai ter 10 plantinhas daquela distribuída aqui. Mas 10 ficou pouca. Quero 20. 30. 30 já ficou melhor. Já deu uma melhorada boa, né? Não ficou aquela coisa toda junta aqui, uma em cima da outra, tudo igual. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou descer mais um pouquinho. E agora, eu vou selecionar aqui, ó, em rotação ele já vem, tá? De 0 a 360, ele faz uma rotação aleatória ali de 0 a 360. Mas eu posso trabalhar no tamanho aqui, ó, na escala. Ele está 100 em 100. Eu posso colocar aqui que eu quero que ele escale de 70, ou seja, ele vai escalar de 70 centímetros até 100. Então ele vai fazer formas diferentes aí de tamanho. Então eu vou colocar 70 aqui, ó. Então vai ter algumas pequenas e algumas maiores. Tá aí, ó. Vou dar mais uma preenchida. Eu vou subir lá em cima de novo. E em vez de colocar 30, eu vou colocar 40. Mais cheio. Pronto, melhor. Legal essa ferramenta, gente. A gente utiliza bastante essa ferramenta para grama, tá? Então, quando a gente tiver um espaço para plantar grama, aqui a gente não utilizou porque a gente tampou tudo, a gente só aplicou a textura de grama, né? Mas quando a gente quer fazer uma grama, a gente pega o tufinho de grama, seleciona onde a gente quer aplicar a grama e a gente seleciona a grama para fazer essa distribuição. Então é muito fácil. Legal? Eu acho que a gente já pode pular para a etapa da iluminação agora, hein, gente? E como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Duas opções aqui que a gente pode trabalhar com iluminação. HDR e um Corona Sun, que é aqui próprio mesmo, dentro do Corona, que é o Sol, na verdade, né? Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês, que eu acho que vai ser mais prática aqui, vai ser o Corona Sun. E como é que a gente faz para criar um Corona Sun dentro do nosso projeto? Vou vir na vista topo. E se eu vir aqui, ó, nesse maisinho, e vir aqui na luz, aqui a gente cria a câmera, tá vendo? Se eu vir aqui na luzinha, ó, a gente vai vir aqui em câmera, Corona, a gente seleciona aqui que a gente quer uma Corona, e a gente tem aqui, ó, Corona Sun. Então, se eu clicar aqui, ó, em Corona Sun, para a gente criar um sol é muito fácil, ó. Eu vou dar um clique na tela, onde eu quero que o meu sol esteja, eu vou dar um clique, ó. Então, eu vou clicar aqui e vou arrastar para onde eu quero que o meu sol aponte, tá? Então, eu vou arrastar que eu quero que ele aponte aqui para o meu projeto. E depois que eu fiz isso, aí a hora que eu solto o clique, ó, ele me pede ainda a altura que eu quero que esse sol fique, ó lá, tá vendo? Então eu vou definir mais ou menos uma altura aqui, ó, depois a gente pode mover ele, tá? Dá um clique, fechou. Olha lá como que ele ficou. Ele está apontado aí para o nosso projeto, tá? Bem certinho. E agora eu vou pegar e vou dar uma prévia. Vamos lá na nossa câmera. Ó. E vou dar aqui uma prévia de render. Já está com o nosso sol ativo lá. Olha a mágica acontecendo, gente. Olha aí a mágica acontecendo. Então o sol já transmitiu para a gente aí, ó, uma iluminação, marcou já aqui as nossas sombras, já transmitiu um verde bem mais bonito aí para nossa vegetação, né?
Olha lá como ficou bem marcado lá também. Agora aqui a gente vai começar a trabalhar na câmera para a gente diminuir um pouco esse estourado aqui. Ou pode ser até aqui nessa aba de pós aqui, ó, dentro da nossa frame buffer, tá? Se eu vim aqui, ó, é que eu mexi aqui já, eu podia ter zerado, eu vou zerar para vocês, ó. Vamos lá. Deixar padrão aqui para a gente mexer nisso junto. Tá bom? Hum, beleza. É esse aqui o padrão, sem a nossa aba de post aqui configurada. E como é que a gente pode mexer aqui? O que a gente vai conseguir fazer aqui? Ó? Eu vou pausar aqui, ó, que agora eu posso mexer. Esse primeiro aqui é intensidade. Eu posso aumentar um pouco a intensidade ou diminuir. Menos 1, 0, que é o padrão. 0,5, ele aumenta um pouco a exposição, na verdade, né? Essa vinheta, tá vendo que ela faz um contorno preto no entorno da minha imagem, como se fosse uma... Quando vocês pegam aquelas câmeras fotográficas mesmo, tem aquele tubo longo, aquilo geralmente cria uma vinheta na imagem. Então é isso aqui, tá? Uma vinheta para a gente criar aí, formando uma sombra no contorno da nossa imagem. Eu vou deixar aqui em 0,5. Isso aqui é o calor que transmite na nossa imagem, a temperatura, tá? Vem por padrão 6,5. Se eu aumentar, ó, 7,5, 8,5, ele vai deixando a minha cena mais quente, tá vendo? E se eu diminuir, ó, 5,5, ele vai deixando a minha cena mais azulada. Aí não, né? Vou deixar aqui mesmo em 6,5, vai. O sol já trouxe um laranja bem bonito. Esse aqui a gente não mexe, tá, gente? Saturação. Também mexe bem pouco. Vamos colocar aqui 0,1. Olha como é que ele deixou bem mais saturado a nossa vegetação. 0, 0,05. Bem sutil, ó, se eu desligar, ó. Tá? Então vou deixar aqui em 0,05. Contraste, a gente pode aumentar aí dependendo do nosso projeto. Ó. 3, 1, olha a diferença que dá. Vou deixar aqui em 2. Tem mais uma coisinha que a gente pode adicionar nesse maisinho aqui, ó. Duas coisinhas na verdade. A gente vai descer aqui embaixo, ó. Nesse Highlight Compress. Eu vou adicionar ele. E eu vou adicionar mais um aqui chamado LUT. Tá bom? Highlight Compress vem em 1. O que ele faz? Se eu aumentar ele, ó, ele tira o estourado da nossa cena. Tá vendo que tá meio estourado aqui, ó? Perdão, gente. Nessa região aqui, ó, do ripato tá estourado, eu vou diminuir, ó. O que ele vai fazer? Ele já tirou o estourado lá, ó, tá vendo? Vou deixar aqui em 4. E esse LUT aqui é uma mágica boa também aí, galera. É tipo uma pós-produção que a gente pode utilizar aí dentro do nosso projeto. Então, se eu ativar aqui o LUT, ó, e clicar em cima do nome, eu vou ter aqui algumas opções de LUT que eu posso utilizar. Então, eu vou clicar aqui em uma e vou descendo para baixo, ó. Então, são alguns presets de pós aí, ó, que eu posso utilizar no meu projeto. Isso aqui também valoriza demais o nosso projeto. Vocês não têm ideia de como isso aqui ajuda a dar um up aí na nossa imagem. Ó, preto e branco. Então vocês selecionam aí o que vocês acharem melhor aí para o projeto de vocês, tá? Cada projeto se comporta de uma maneira diferente aí com o LUT. Eu vou utilizar... Deixa eu ver aqui, qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse aqui. Ground Control Grunge. Sou péssimo para inglês, gente. Posso fechar aqui? Beleza. Olha se eu desativar. Tá vendo como que ele trouxe um pouco mais de contraste para minha cena, mais sombra? Eu gosto bastante. E aí a gente, se eu desligar isso aqui, ó, olha aí como tava e olha como já ficou. Tá vendo? Eu vou vir aqui e aumentar um pouco em 0,3. Beleza. O que eu quero fazer aqui para ficar melhor, gente? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, ó, vou deixar aqui o meu... Vamos lá, deixa eu pegar o meu sol. Vou vir aqui no topo, vou clicar bem em cima do meu sol aqui, ó. Tá vendo? A intensidade do meu sol está em 1. Vocês estão vendo aqui que é o padrão que vem. A intensidade vem em 1. Eu posso diminuir isso aqui. Eu vou deixar o meu sol selecionado. Vou lá na minha câmera. Meu sol está selecionado. Ó, e vou dar aqui um render interativo.
Eu vou pegar aqui, ó, eu vou diminuir a intensidade de sol para 0,5. Já diminuiu um pouquinho, tá vendo? Já ficou melhor, não estourou muito. Eu gosto. 0,3. Bem mais, bem mais fraquinho no sol. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó. 3,5. Eu gosto. Deixa eu vir aqui no LUT. Tá em 1. Posso também diminuir aqui o nosso LUT, tá, gente? Em 1 é 100%, em 0 não é nada, tá? Vamos ver uma outra opção de LUT. Grow de 2, não. Eu gosto bastante desse também. Esse também. Eu vou deixar esse aqui. Agora o que a gente vai fazer, lembra que lá no nosso F10, ó, vou apertar aqui no F10. Sim. Ele está com a nossa textura branca ainda, né? Então o nosso céu, ou seja, o nosso céu não tem nuvem nenhuma, ele está totalmente branco. O que a gente vai fazer aqui agora? Se eu, lá, o meu Corona Sun está selecionado, tá? Se o de vocês não tiver selecionado, vai lá e seleciona ele. E a gente vai apertar aqui, ó, adicionar Corona Sky Environment. A partir do momento que eu clicar aqui, ó, ele vai vir diretamente para cá. Fica vendo? Pronto. Agora ele não vai mais utilizar essa textura branca porque tem um mapa aqui. E o que é esse mapa? Vamos dar uma prévia para vocês verem. Vou salvar aqui essa imagem para a gente comparar. Até a iluminação vai mudar, gente. Olha para vocês verem como ficou mais azulado aí. Até estourou um pouquinho. Vou salvar aqui e comparar com vocês, ó. Como que estava com o nosso sol. E só de eu adicionar aquele Corona Sky lá. Ó. Olha a diferença que deu no nosso projeto. O que é esse Corona Sky? Esse Corona Sky nada mais é do que o céu. Até então a gente tinha uma textura branca ali no nosso céu, né? E esse Corona Sky, ele realmente é o céu linkado aí junto com o nosso Sol. Mas a gente vai diminuir essa intensidade dele. Como é que a gente faz isso? Eu vou apertar a tecla M de editor de materiais e vou pegar aqui, ó, e vou arrastar ele para cá. Opa, arrasto ele para cá. Em instância, tá? Porque o que eu mudar aqui dentro, ele vai mudar automaticamente aqui. Olha aí para vocês verem. Ele nada mais é do que um céu. Então a gente vai fazer algumas configurações nele aqui. Intensidade é a primeira delas. Eu vou colocar aqui lá embaixo, 0,2. Vamos dar uma prévia? Oh, já melhorou muito. Muito. E agora aqui, ó, pra gente tá parecendo que tá branco, né? Mas na verdade ele tem um céuzinho azul ali, tá? Eu vou fazer uma coisa que eu acho que a gente vai conseguir enxergar melhor. Olha que legal que a gente consegue fazer aqui. Se eu descer um pouquinho aqui, ó, Close Parameters, eu vou adicionar, eu vou selecionar e clicar nesse Enable Clouds aqui, ó. Eu só vou clicar aqui, olha o que vai acontecer. Ele trouxe nuvens pra gente, galera. Tá vendo aqui, ó, que ele trouxe nuvens pra gente? Mas olha uma coisa, ele prejudicou o nosso Sol, por quê? Porque a partir do momento que a gente trouxe nuvens, como ele é linkado com o nosso Sol, eu acho que deve ter nuvens na frente dele, tá? Então se eu iniciar Mount aqui, ó, eu vou diminuir aqui a quantidade de nuvem, tá? Se eu colocar 1, ele vai preencher bastante nuvem. Se eu colocar 0, ele vai deixar com 0 de nuvens. Vai ter alguma coisinha, mas bem pouca, tá vendo? Então eu vou deixar aqui em 2, 3. Eu não quero que afete o meu Sol. 0,4. 0,4 já afetou. 0,3. Vou deixar aqui em 0,3. Beleza? E olha lá, a gente já tem aqui, a gente já consegue visualizar que a gente tem o nosso céuzinho um pouco azulado ali. Deixa eu subir aqui, ó. Aqui tem também algumas formas que a gente pode mudar. Tem 4 opções. Deixa eu fazer o teste aqui. Uma, não. 2. Também não. Ele muda um pouco o tipo de iluminação, tá, gente? É basicamente isso. Não, vou manter nesse penúltimo aqui. Olha aí para vocês verem.
Então a gente já tem aí o nosso céuzinho, já temos aí o nosso projeto configurado, iluminação. Vamos criar uma outra câmera. Eu vou ensinar vocês a criar uma câmera agora para vocês fazer mais câmera aí no projeto de vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Vou vir na vista topo, aqui no maisinho para a gente criar câmera. Corona Cam, tá? Então eu vou clicar. É a mesma coisa para criar um sol, tá, gente? Então eu vou selecionar aqui, ó. Eu quero olhar uma câmera daqui para lá. Vou fazer ela bem retinha aqui, ó. Pronto. Se eu apertar a letra C agora, ó, automaticamente ele já vem para minha câmera. Só que ela ficou colada no chão. Então eu vou dar o pan aqui do mouse, ó, e vou subir essa câmera. Aí, ó. Posso arrastar um pouquinho para o lado. Pronto. Aqui é o modificador da câmera. Não vou entrar muito em detalhes. A única coisa que eu quero explicar para vocês aqui, ó, é que a gente sempre trabalha nesse focal milímetros aqui, tá? Então vocês só mudam aqui, ó. E o que que é aqui? Quanto menor esse número, é igual a uma câmera mesmo real, tá? Aqui é o número da lente. Quanto menor, mais aberto fica a nossa câmera. E quanto maior, mais fechado fica a nossa câmera. Então eu só vou diminuir aqui para vocês verem, ó. Quanto menor, mais aberto a gente consegue visualizar. E quanto maior, mais fechado fica a nossa imagem. Tá bom? Então vou usar aqui em 30, 40, 40. Posso arrastar ela para frente. Para arrastar ela para frente, ó, é só eu vir aqui, ó, seleciono e arrasto um pouquinho para frente. Pronto. Beleza? Vou selecionar essa árvore aqui e vou com a tecla Shift selecionada, eu vou copiar ela para o lado aqui, ó. Instância, vou rotacionar. Vou levar ela lá para o fundo de mais uma vez. Instância e vou trazer ela para cá. Para deixar mais fechadinho aqui. Vamos dar um render interativo para ver essa nova câmera. Olha aí que legal. Eu ainda estou achando o céu um pouco claro, tá quase que branco esse céu. Então eu vou mostrar para vocês, eu não ia mostrar para vocês, mas eu vou mostrar para vocês o HDR, que é o outro tipo de iluminação, tá? Então daí eu vou passar o site para vocês, vocês fazem os testes com vários tipos de HDR que vocês quiserem aí. Vamos lá. Aguenta aí que é vocês que estão me segurando, hein? É vocês que estão me segurando. Tá esticando a live. Ó, galera, vamos lá. Vou vir na minha vista câmera 1 aqui, ó. Ah lá, agora a hora que eu aperto na letra C, ele pede para me selecionar a câmera que eu quero, tá? Agora tem duas câmeras, né? A outra iluminação, como é que a gente faz essa outra iluminação? Se eu apertar a tecla F10, eu vou lá no meu sol, vou apagar o meu sol. Não vou apagar, tá? Eu vou só vir aqui, ó. Aqui nessa ferramentinha, nessa última aqui, ó, display. Eu vou dar aqui um Hide Select. A hora que eu dou esse Hide Select, ele some. Ele tá guardadinho ali, tá bom? Para voltar é só apertar aqui, ó, One Hide. Aí ele volta. Então só vou esconder ele aqui, tá? Vou lá na minha vista da câmera. Vou vir aqui em cima. É aqui também que a gente consegue trabalhar com HDR. Então eu vou vir aqui, ó, e vou dar um Clear, que é excluir. Voltamos aí para a nossa cena em branco. Vou dar uma prévia aí para vocês poderem ver. Beleza, tudo branco, sem nenhuma iluminação de novo. O HDR, gente, eu vou explicar para vocês de uma forma bem prática. O que que ele é, o HDR? Deixa eu abrir uma pastinha aqui. O HDRI nada mais é do que uma foto tirada em algum lugar do planeta em 360 graus. E ele não transmite só a imagem que foi tirada nesse local, mas também transmite a iluminação. Então, se o cara foi lá, pegou a câmera, tirou um tipo de câmera, né? Ele pegou essa câmera, posicionou nesse devido lugar, ele capturou a imagem em 360 graus e também capturou a iluminação que esse lugar estava transmitindo. Então, basicamente é isso. Ó. Eu vou abrir um aqui para vocês. Olha essa imagem aqui, ó. O cara foi lá no meio do nada, no meio do mar, posicionou a câmera, captou a imagem. O cara estava realmente no meio do mar aqui e também captou a iluminação. Ó, outra coisa aqui. Ó, o cara foi lá no meio do deserto não, né? No meio do pasto lá, posicionou a câmera,
captou essa imagem em 360 graus, também captou o tipo de iluminação. A gente vai utilizar esse daqui, vamos ver como é que vai comportar. A gente tem um céu azul aí e está transmitindo um sol bem forte. Vamos lá. O nome dele é FloorHod. Ó, tá aqui o arquivo, tá vendo? Como é que a gente faz para jogar esse arquivo lá? Vamos lá. Aqui também em Node a gente vai adicionar um mapa. Vem aqui em Corona Color Correct. Fez isso, a gente vai arrastar ele aqui para o editor de materiais. Arrastou ele aqui em instância, tá? Porque o que eu modificar eu já quero que venha direto para cá. E aqui em No Map eu vou adicionar um Corona Bitmap. E aí eu vou lá na onde está guardado esse HDR e vou selecionar ele aqui, ó. Como é que era o nome dele mesmo? Já me perdi. FloorHods. É isso aqui mesmo, ó. Lá, já apareceu aqui a telinha para mim. Vou dar um Open. Vai aparecer isso aqui, pode dar um OK. Já está aqui pra gente, ó. Agora ele já está linkado aqui, ó. Em vez de usar essa textura branca, ele vai utilizar esse Corona Color Correct, que é esse nosso HDR. Vamos dar uma prévia para ver. Olha como que estava. E agora eu vou dar uma prévia aqui, ó. Olha aí para vocês verem. Ele já trouxe a iluminação para a gente. Estourou um pouco. Mas olha o céu como é que já ficou azul. E aqui embaixo, ó, eu posso rotacionar, tá vendo aqui, ó, rotate 0. Eu posso rotacionar isso aqui em 360 graus, que ele vai mudar o meu céu, né, a imagem e a iluminação também. Ó, eu vou de 30 em 30 aqui, ó. 30, 60, 90. Tá vendo lá atrás que tá mudando? E a sombra também? 100, 150. Ó, agora a sombra ficou bem aqui, bem em cima ali da nossa cobertura. 200, 250. Olha aí, aqui já ficou um aspecto legal. Só a piscina que estourou. 300. Eu posso rotacionar até 360 graus. Vamos ver um outro HDR. Para mudar é só vir aqui em Load. Vou vir aqui, ó. Vou pegar aquele do mar. Aquele do mar. Ó. Dá um OK. Olha aí para vocês verem. O céuzinho está bem azul. Vou rotacionar aí. 0, 50, 100, 200. Ó, o sol está bem lá atrás. Tá vendo que ele trouxe toda a sombra para cá? 250. Então ele vai rotacionando e a gente vai tendo um tipo de iluminação diferente. Isso é um HDR, tá, gente? Eu, particularmente, Felipe de Souza, gosto de trabalhar com o Corona Sun. E aí tem um macete aí. Ah, o Corona Sun ficou com o céu muito claro, muito estourado. Parece que nem tem céu. Olha o que a gente pode fazer, gente. Vou dar um stop aqui. Vou voltar o meu sol, né? Vou dar um hide aqui, ó. Voltou o meu sol, beleza? Vou lá em câmera 1. Vou trazer de volta aqui, ó, meu Corona Sky que estava aqui. Vou trazer ele de volta aqui. Ok. E vou dar uma prévia. Voltamos com a iluminação do nosso sol. Liguei o sol e adicionei ali o nosso Corona Sky. Tá bom? Ah, mas o céu está muito branco. Eu queria um céu mais azulzinho. Olha aqui o que a gente pode fazer. Eu posso pegar, descer um pouquinho para baixo aqui, ó. Sky Environment, aqui é a iluminação que a gente consegue colocar, né? A gente colocou o Corona, o Skylights, né? Do sol. E a gente colocou o HDR. Só que se eu descer para baixo aqui, ó, aqui é a visualização, tá vendo? Tá tudo selecionado aqui, tudo preto. Se eu apertar aqui, ó, Visibility UV-Wide, eu vou só habilitar isso aqui, ó. Olha o que aconteceu. Meu céu ficou preto. Por que ficou preto? Porque a gente está com a textura preta aqui, né? Se eu jogar uma textura rosa aqui, ó, e vermelha, ela vai ficar vermelha, ó lá. Tá vendo? Então, basicamente, a gente não afetou a nossa iluminação. A gente só está mudando aqui, ó, o tipo de visualização que a gente quer olhar lá no nosso céu.
E o que eu quero olhar lá no céu, um céuzinho azulzinho. E aonde a gente tem um céuzinho azulzinho? No nosso HDR. Então eu vou pegar o meu HDR e vou arrastar aqui, ó. Beleza? Pronto! A gente já tem a iluminação que a gente gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar, que é o Corona Sun, né? Com o Sky. E agora, para deixar o céuzinho azulzinho, eu utilizei só o HDR. Tá bom? Olha aí que macete que eu estou passando para vocês aqui. Outra coisa aqui embaixo, esses outros dois, é o reflexo que a gente pode transmitir. A gente quer que o reflexo não seja do Skylight. Eu quero que seja do meu HDR. Então eu vou ativar aqui, ó. E vou trazer o meu HDR para cá também. Então, se a gente tivesse um vidro aqui, ele ia refletir o meu HDR e não o Corona Sky. E esse refração aqui é a refração. Se a gente tivesse um vidro aqui, eu não vou criar aqui para vocês agora, senão a gente vai prolongar demais. Mas se a gente tivesse um vidro aqui, e eu não tivesse com essa refração ativa, ele ia estar refletindo através do vidro o skylight. Então eu quero que ele também reflita do outro lado, né? O meu HDR também. Então eu vou jogar também o meu HDR aqui. Então quando eu utilizo esse override aqui para visualização, eu já ativo os três, tá? E já coloco o mapa aqui nos três. Aí fica zerinho. Tá bom, gente? Olha aí que bacana que ficou a nossa imagem. Vamos fazer mais dois detalhes aqui para a gente finalizar, para compor um pouco mais aí a nossa cena. O que a gente vai fazer? Eu vou espalhar algumas folhas aqui, nesses degraus aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente espalhou essa vegetação aqui. Então eu vou vir aqui, ó, tem alguma folhinha tem aqui. Deixa eu procurar. Aquela aqui, ó. Ela não tá branca, tá, gente? Deixa eu pegar com a pipeta aqui para ver. Ela tem uma texturinha, tá vendo? De folha. Sei lá. Pronto, tá aí. Então vou criar um grupo disso aqui. Criar um grupo, beleza? Então vou vir aqui no nosso maisinho, lembra? Olha lá, já tá aqui, ó, Shadow Scatter. Vou clicar aqui, cria um Shadow Scatter. Vem em modificador. Onde você... Vamos pegar aqui, ó, o que você quer aplicar, né? Já vou selecionar aqui essa folhinha. E aqui em cima, aonde você quer aplicar. Eu quero espalhar essas folhinhas aqui, nesses degraus aqui. Beleza? Já tá feito. Olha aí para vocês verem. O que ele fez aqui? Espalhou um monte de coisinha aqui. Vou tirar aqui a seleção, porque se eu clicar em mais coisas, ó, se eu clicar em cima da água, ó, ele vai espalhar em cima da água. Tá? Eu vou deixar em cima da água, porque ele ia cair justamente, se fosse cair folha, ia cair em cima da água, né, gente? Então vamos lá. Vou dar uma prévia aqui para ver como é que tá isso aqui. Olha aí para vocês verem que agora a gente já tem umas folhinhas no chão, ó. Tá vendo que a gente consegue visualizar umas folhinhas no chão aí? Vamos aumentar a quantidade? Onde a gente aumenta mesmo? Desce aqui embaixo, não é esse primeiro. É aqui no segundo. Random Distribution. 1000. Vou colocar 5000. Será que vai ficar muita folha? Olha aí, galera. Quanta folha? Ficou muito. Eu vou colocar 3000. 3000 tá ótimo. Só para dar um detalhinho. Ainda ficou muito. 2,5. E agora a gente vai colocar a nossa arara. Vamos colocar a nossa arara bem aqui em cima, como se ela estivesse aqui. Em cima ali na nossa laje. Cadê a nossa arara? O detalhe faz toda a diferença, gente. Os detalhes faz toda a diferença. Anota isso, hein? Acho que ela já tá até na altura. Olha, eu já coloquei até para vocês aqui, gente. Para não deixar ela com o rabinho aqui dentro do concreto, eu vou rotacionar ela um pouquinho aqui, ó. Tá ótimo. Olha aí que linda. Vamos lá? Da nossa prévia. Tá chegando no final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu dei para vocês aqui, utilizando 3ds Max. Deixa eu aumentar aqui. Utilizando 3ds Max e Corona Render para paisagismo, tá, gente? Eu me chamo Felipe de Souza, já tenho há 10 anos no mercado, trabalhando com renderização e projetos.
ultimamente, 2 anos para cá, eu estou trabalhando somente com o 3ds Max e o Corona. No meu estúdio hoje não trabalho com mais nenhum outro software, tá? Totalmente 100% com o 3ds Max e o Corona. E eu me senti em obrigação em poder. Eu tenho um amigo paisagista, tá? Eu ensinei ele e eu me senti na obrigação em poder trazer isso para mais pessoas. Foi por esse motivo que eu resolvi fazer essa live aqui para poder dar oportunidade para muitas pessoas aí que eu sei que tem receio, muito receio em apresentar os seus projetos. Tem pessoas que nem apresentam projetos, tá? Tem pessoas hoje, em pleno 2022, tem gente que nem apresenta projetos. Dá para ter uma ideia, gente? Então, eu me senti na obrigação de trazer esse conteúdo para vocês. Eu agradeço demais vocês que se inscreveram aí. A gente vai voltar agora ao vivo lá. Essa aula foi gravada para a gente poder fazer isso com mais calma, com mais detalhe. Mas a gente vai voltar ao vivo para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom, galera? Uma boa noite para vocês aí. Eu agradeço de coração a todos vocês aí, tá bom?